Nos últimos anos, a gente tem percebido um aumento significativo na qualidade dos efeitos especiais nos filmes e nas séries. A gente tem percebido isso. Isso tem enriquecido bastante a indústria cinematográfica. E nós estamos agora diante de seres misteriosos que surgem no capítulo 4 de Apocalipse, e eu nem imagino como poderiam ser apresentados esses seres em uma tela grande de cinema ou numa dessas plataformas de streaming, mas eu imagino que a nossa imaginação e a nossa capacidade de criar, a partir de relatos escritos, possa ser inspirada pelo Espírito Santo e a gente poder chegar bem perto da verdade. O assunto hoje é seres misteriosos. Eu sou o pastor Sérgio Marcos, você está assistindo mais um vídeo da Vida em Cristo. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, então curta a nossa página no Facebook, compartilhe com os amigos, ative o sininho para ser notificado, para você não perder nada do que estamos trazendo do livro do Apocalipse. Estamos falando de Apocalipse essencial, aquilo que é realmente essência, o que vai realmente fazer diferença na nossa vida diária, em nome de Jesus. O assunto é seres misteriosos. Que seres são esses? Primeiramente, o texto fala de 24 anciãos e 4 seres viventes. Parecem mistérios indecifráveis. A primeira vez que eu li, eu fiquei assim preocupado, porque eu achei muito além da minha capacidade de entendimento. Mas o livro do Apocalipse significa revelação. O livro do Apocalipse não é um livro de mistérios, é um livro descortinado, é um livro aonde nós podemos ter acesso àquilo que ele diz, tá? Então, esses 24 anciãos estão de branco, eles têm 24 coroas em suas cabeças. Então, considerando essa palavra anciãos no contexto judaico, seriam líderes representativos do povo, tá? João os descreve como anciãos, provavelmente porque os reconheceu semelhantes a si, seres humanos, ele os identificou assim. Essas vestes brancas que os anciãos estão usando no capítulo 4 do Apocalipse são símbolo de purificação, vestes cerimoniais apropriadas para um evento singular. E as coroas, no original é Stéphanos, que tem 2 termos gregos para coroa, diadema e Stéphanos. Diadema seria algo ligado à realeza, Stéphanos, uma premiação. Então ele vê aqui Stéphanos, que representam prêmios por uma conquista. Então tudo isso leva a crer que seja uma referência aos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, 12 mais 12, 24. Então, a intenção, nós acreditamos, do Espírito Santo em mostrar isso para João, seria colocar os nossos patriarcas e os nossos apóstolos como a totalidade do povo de Deus, em todas as gerações, representados lá, junto ao trono de Deus. E os 4 seres viventes? Esses 4 seres viventes, segundo o Apocalipse, está em Apocalipse 4:6, eles estão no centro e ao redor do trono. E ainda também, Apocalipse 4:6, o que a gente vê? Eles estão cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. Cada um tem 6 asas, também cheias de olhos, uma coisa que a gente não consegue imaginar, E João os assemelha a um leão, a um boi, a um homem e a uma águia voando. Eu imagino que o leão, biblicamente, ele é uma referência a poder e majestade. O boi, a paciência e a força. O rosto como de um homem, domínio e sabedoria. E a águia voando é um símbolo de visão e de agilidade, de reação. Também, com respeito a esses 4 seres viventes,
possuem asas cheias de óleo, nós já falamos, né? Nada escapa da visão deles, os olhos estão na frente das asas, estão atrás das asas, então eles possuem essas asas singulares, indescritíveis, né? E diuturnamente não param de repetir o coro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então tudo isso leva a crer que são anjos representantes da criação de Deus, cujo ofício principal, talvez o único, né, seja prestar adoração contínua a Deus. A gente realmente não consegue dimensionar, imaginar. A gente viu algumas imagens na internet, nada sugere algo assim. São tentativas humanas de representar graficamente alguma coisa além da nossa imaginação. Aí surge a pergunta: por que esse quadro foi mostrado a João? O que Deus gostaria que nós soubéssemos a partir desse capítulo 4? Bom, eu, em oração, estudando algumas passagens paralelas, procurando saber o que outras pessoas de mais experiência e mais conhecimento das línguas originais disseram, eu cheguei à conclusão de que esses 24 anciãos realmente representam a organização da obra de Deus na terra, que é reconhecida lá no céu. Eu vou repetir. Esses 24 anciãos representam a forma como a obra de Deus está organizada aqui na terra, sendo reconhecida nessa mesma organização lá no céu. As cartas às 7 igrejas da Ásia são endereçadas a 7 pastores. Isso nós vimos na nossa última série, Apocalipse Sem Medo. Você pode encontrar tanto no Face quanto no YouTube, está tudo lá. E Deus respeita, o Espírito Santo respeita a liderança humana estabelecida nessas igrejas. Tá? E esses anciãos, eles lançam suas coroas diante do trono e reconhecem a sua indignidade diante da grandeza de Deus. Isso deve trazer a nós, líderes, pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, professores da escola dominical, pessoas que chefiam organizações cristãs, um entendimento sobre a nossa responsabilidade e como ela é reconhecida por Deus lá no céu. É algo tremendo, algo glorioso. E esses seres viventes representam a totalidade da criação de Deus, que lhe dá adoração constante, conforme diz lá o Salmo 150, verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Recentemente no Brasil nós vimos o fogo, se espalhando pelo Mato Grosso e outros estados, muitos animais sofrendo, a criação gemendo, sofrendo, sabendo que toda essa criação, pássaros, répteis, mamíferos, animais aquáticos, eles adoram a Deus. Os grunhidos que eles dão, os silvos que eles dão, os assobios e todo tipo de ruído, eles estão adorando o Criador. Isso é representado por seres angelicais que foram vistos por João no céu. Pois bem, o que há de essencial nisso, já que nós estamos trabalhando a parte essencial do Apocalipse? Em um tempo, gente, em que muitos estão desprezando a igreja como uma organização, uma instituição, gerando essa nova classe de desigrejados, essa visão dos 24 anciãos aponta uma outra direção. A liderança humana aqui na terra, ela tem reconhecimento lá no céu. Portanto, se você é um desses desigrejados, um desses que se desencantou com a igreja, que sofreu abuso espiritual, você que padeceu na mão de líderes que foram além das suas atribuições, houve abuso de poder sobre você, não desacredite da igreja, porque a organização da igreja na terra foi estabelecida por Jesus através dos 12 apóstolos. E ela tem uma representação no céu. Então,
a igreja tem um reflexo daquilo que já existia na mente de Deus, e o que hoje nós vemos aqui tem uma representação lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13 diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Preste bem atenção para que você dê à Igreja de Jesus o valor que os céus estão dando. Eu sei que há muitas pessoas magoadas, feridas, entristecidas, chateadas. Eu conheço irmãos que foram bênção na Igreja de Jesus e serviram na liderança, hoje estão totalmente afastados dos caminhos de Deus, voltaram às antigas práticas do mundo, das coisas que faziam antes de conhecer a Cristo. Alguns viram suas famílias despedaçadas, tudo porque atribuíram demasiado valor ou diminuíram esse valor a lideranças que um dia falharam com eles. Quero lhes dizer que, como no tempo de Elias, Deus havia reservado 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, Deus ainda tem líderes sérios, pastores honestos, prudentes, sábios, bíblicos, amantes de Deus e do Espírito Santo, que ainda temem a Deus e que sabem que vão prestar conta diante dele. Ainda há um remanescente fiel. Eu quero que você não se esqueça disso. Procure-os. Diga a Deus: Deus, eu quero estar num lugar aonde a tua palavra... Não há igrejas perfeitas, mas há igrejas sérias. Não há igrejas sem defeitos, sem falhas, mas há igrejas que levam a sério as coisas de Deus. Procure-as. Não fique desejado. Não fique longe de uma organização proposta por Jesus, criada, desenvolvida desde o primeiro século e que hoje tem uma representação do céu. E também relacionado aos seres viventes, nós vivemos um tempo em que a natureza criada tem sido vista como necessária para a sobrevivência humana. Bom, até aí tudo bem, os ecossistemas, o papel de cada espécie dentro desse ecossistema, essa biodiversidade. Mas eu queria te lembrar de uma coisa: os animais, as plantas, a criação, elas não devem somente ser preservadas para que garanta a sobrevivência das futuras gerações de humanos. Isso é muito egoísmo, tá? Nós devemos lembrar que essa mesma natureza deve ser preservada por um outro fator menos egoísta, que é a glória de Deus nesse mundo. Cada animal com a sua peculiaridade foi criado pela mente infinita e prodigiosa de Deus, e eles servem para glorificar ao Senhor. Eles não estão aí apenas para que nós tenhamos a nossa espécie garantida, mas eles devem ser preservados porque eles glorificam o nome do Senhor. Eu não gosto de ver passarinho preso. O lugar do passarinho é voando. Eu amo apreciar passarinhos na sua liberdade. Então, pense nisso. Quando você for a um zoológico, quando você folhear um livro sobre animais, quando você assistir algum documentário na TV, a natureza preservada não é apenas para garantir o ser humano daqui 20, 30, 50, 100, 1000 anos. É para que Deus receba a glória. Eles estão representados lá no céu. Inclusive, eles gemem. A natureza hoje sofre por causa do nosso pecado. Não se esqueça que quando Adão e Eva cometeram o pecado original, aquele primeiro pecado que trouxe desgraça à humanidade, o Senhor disse: maldita é a terra por tua causa, por nossa causa. Se hoje as espécies estão sendo dizimadas, estão desaparecendo, é uma maldição cuja responsabilidade é do homem. Então, preservar a natureza é nada mais do que a nossa obrigação.
Romanos capítulo 8, verso 19 a 22, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por isso estamos estudando o Apocalipse, por isso estamos nos detendo nesse capítulo 4. E o mistério permanece. Há muito mistério no capítulo 4 do Apocalipse, e mesmo que o Apocalipse seja uma revelação, é importante lembrar que não temos condições nessa vida de entendermos plenamente as coisas celestiais. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele nos disse que ouviu coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Ou seja, a diferença desta vida com a eternidade não é possível descrever, não é possível colocar em livros. João tenta, e eu acredito que essa tentativa de João é tudo que o Espírito queria que nós soubéssemos, e que o Espírito deseja que eu e você nos encantemos com a eternidade. Uma coisa nós podemos dar como certo: tanto a natureza da igreja como o povo de Deus, quanto a criação, possuem muita importância para Deus e deveriam ser importantes para nós mesmos. Essa pandemia nos afastou do templo, nos afastou das nossas reuniões, ficamos aí online muito tempo, e alguns irmãos perderam nesse tempo o seu ímpeto, a sua sede, a sua vontade de estar na presença de Deus, na comunhão dos irmãos. Por favor, não permita que isso morra dentro de você, que cada dia mais eu e você nos desapeguemos deste mundo de ilusão e nos apeguemos cada vez mais ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa preciosa revelação. Nos humilhamos diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor por fazer parte de uma igreja que, por mais imperfeita que seja, ela nasceu na Tua mente e está representada no céu. E que possamos cuidar desse planeta, desse mundo, não porque ele é a nossa casa, mas porque ele foi criado pela Tua mente infinita. E tudo que vemos ao nosso redor glorifica o Senhor. Ó Espírito Santo, traze-nos essa revelação maravilhosa. Nós pedimos Tua bênção sobre esse tempo precioso. Abençoa essa pessoa que assiste esse vídeo, que ela possa, meu Deus, receber agora o impacto da Tua presença e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Que seja assim. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, se você apreciou esse vídeo, se ele foi importante para a sua jornada espiritual, compartilhe, deixe seu like e juntos vamos caminhar servindo esse Deus maravilhoso que breve voltará.